Vamos iniciar a leitura do livro do Cartoli, Despertar de uma Nova Consciência, né? Um Novo Mundo. Né? Então, esse é o 5º encontro. Vamos dar continuidade, então, à leitura. O esquecimento do ser. O ego é invariavelmente a identificação com a forma. Está sempre nos procurando e, portanto, nos perdendo em algum tipo de forma. As formas não são apenas objetos materiais e corpos físicos. Mais essenciais do que essas formas externas são as formas de pensamento que surgem de modo contínuo no campo da consciência. Elas são formações energéticas mais sutis e menos densas do que a matéria física, porém são formas de qualquer maneira. Aquilo que costumamos reconhecer de modo consciente como uma voz na nossa cabeça, que nunca para de falar, é o fluxo de pensamento incessante e compulsivo. Quando os pensamentos absorvem toda a nossa atenção, isto é, sempre que estamos tão identificados com essa voz e as emoções que as acompanham, que nos perdemos de nós mesmos em cada pensamento e em cada emoção. É porque nos encontramos inteiramente identificados com a forma e, portanto, nas garras do ego. Nós nos identificamos tanto que nos tornamos isso que sentimos. Né? O ego é um conglomerado de formas de pensamento recorrentes e de padrões emocionais e mentais condicionados que estão investidos de uma percepção do eu. Ele se estabelece quando o sentido de existir do eu sou, que é uma consciência sem forma, mistura-se com a forma. Esse é o significado da identificação. Esse é o esquecimento do ser, o erro fundamental, a ilusão de separação absoluta que converte a realidade num pesadelo. É isso que precisa ficar claro, né? Porque para a maioria das pessoas, elas não conseguem nem identificar o ego, né? Elas não têm noção do que é o ego. Tem uns que até tratam o ego como se fosse uma pessoa além delas, né? E, às vezes, realmente é difícil identificar o ego, porque ele está tão enfronhado, né, no ser, tão enraizado, que realmente fica difícil saber quando é e quando não é o ego, né? Bom, vamos dando continuidade aqui. Porque é importante saber o ego, a manifestação dele, porque a partir do momento em que ele é identificado ou se manifestar, fica mais fácil se desidentificar dele, né? Enquanto ele está na sombra, né, encoberto pelo inconsciente, fica muito difícil desapegar, né, desses cacoetes egóicos, né, das vássanas, né, ou dos vássanas. Então, por isso é importante começar a observar, é através da observação, né, da observação neutra e aberta, né, que nós começamos a perceber a manifestação do ego. E à medida que nós vamos percebendo essa manifestação, automaticamente nós vamos nos desidentificando também. Então, é um processo. Bom, do erro de Descartes ao insight de Sartre. O filósofo do século XVII, René Descartes, considerado o fundador da filosofia moderna, deu expressão a esse erro fundamental com sua máxima que considerou a verdade básica. Penso, logo existo. Essa foi a resposta que ele encontrou para a pergunta: há alguma coisa que eu possa saber com certeza absoluta? Descartes compreendeu que o fato de estar sempre pensando estava além da dúvida. Assim, igualou o pensamento do ser, isto é, a identidade, o eu sou, ao pensamento. Em vez da verdade suprema, ele havia detectado a origem do ego, mas não sabia disso. Passaram-se quase 300 anos antes que outro renomado filósofo francês visse algo naquela afirmação de Descartes.
assim como todo mundo não havia percebido. Seu nome era Jean-Paul Sartre. Ele refletiu muito sobre a afirmação de Descartes. Penso, logo existo, e de repente compreendeu algo, em suas próprias palavras. A consciência que afirma eu sou não é a consciência que pensa. O que ele quis dizer com isso? Quando estamos conscientes de que estamos pensando, essa consciência não faz parte do pensamento. É uma dimensão diferente da consciência. E é essa consciência que diz eu sou. Então, isso é uma coisa que a gente vê muitas pessoas, né, afirmando, né, que tudo é pensamento, né? Que o mundo é pensamento, que a existência é o pensamento, que tudo é mente. E esse é o erro fundamental, porque, na verdade, nós somos além do pensamento, nós somos além da mente. Porque aqui, como Jean-Paul Sartre descobriu, né, é a consciência que percebe o pensamento. Logo, ela vem antes, ela está por trás do pensamento. O pensamento faz parte, ele emerge dessa consciência, mas ele não é a fonte. A consciência suprema está além do pensamento. Bom, se não houvesse nada além do pensamento em nós, nem sequer saberíamos que pensamos. Seríamos como alguém que está sonhando e não sabe que está fazendo isso. Estaríamos identificados com cada pensamento, assim como aquele que sonha está vinculado a cada imagem no sonho. Muitas pessoas vivem desse jeito, como se andassem nas nuvens, presas a antigos modelos mentais anormais que recriam continuamente a mesma realidade de pesadelo. Quando sabemos que estamos sonhando, é porque estamos despertos no sonho. Outra dimensão da consciência se estabeleceu. Muitas pessoas têm sonhos vívidos, né? Podemos até controlar os sonhos, né? Sonhamos com algo, né? E manipulamos o sonho. Nós podemos modificar o sonho se quisermos. Estando conscientes do sonho que estamos sonhando, nós automaticamente podemos mudar os sonhos. Temos sonhos vívidos. A consciência é fantástica. A implicação da percepção de Sartre é profunda, mas ele próprio ainda estava identificado demais com o pensamento para reconhecer o pleno significado do que descobrira, uma nova dimensão emergente da consciência. A paz que excede toda a inteligência. Existem muitos relatos de pessoas que vivenciaram essa nova dimensão emergente da consciência como resultado de uma perda trágica em determinado momento da vida. Há quem tenha perdido todos os bens, os filhos ou o cônjuge, a posição social, a reputação ou as capacidades físicas. Em certos casos, em decorrência de desastre ou guerra, tudo isso se foi ao mesmo tempo e esses indivíduos se viram como nada. Podemos chamar um quadro como este de situação limite. Não importa com que elementos essas pessoas estavam identificadas, o que lhes dava a percepção de ser, isso se acabou. Então, de repente, inexplicavelmente, a angústia e o medo intenso que elas sentiam desapareceram, dando lugar à sensação sagrada da presença, uma paz e uma serenidade profundas e uma completa libertação do medo. Esse fenômeno deve ter sido familiar a São Paulo, que usou a expressão a paz de Deus que excede toda a inteligência. Na verdade, é uma paz que não parece fazer sentido, e quem já passou por essa experiência se pergunta, diante disso, como é possível que eu sinta tanta paz? O despertar, geralmente, acontece após uma crise.
após um mergulho profundo nas sombras, às vezes após um mergulho profundo no abismo de nós mesmos, no deparar com os nossos demônios, dos nossos apegos, das nossas crenças. Chega um momento desse mergulho profundo, onde perdemos realmente tudo, né? Porque tudo aquilo em que nós acreditávamos, né? Que nós fôssemos, ou que o mundo seria, desaba, colapsa. E aí não resta mais nada a não ser a paz, o vazio, que é a consciência suprema. Geralmente, as crises nos levam ao despertar. Depois que compreendemos o que é o ego e como ele funciona, a resposta é simples. Quando as formas com as quais nos identificamos, que nos dão a percepção do eu, desmoronam ou são removidas, o ego entra em colapso, uma vez que ele é a identificação com a forma. No momento em que não há mais nada com que possamos nos identificar, quem somos nós? Assim que as formas ao nosso redor morrem, ou quando a morte se aproxima, nossa percepção da existência do eu sou fica livre das ligações com a forma. O espírito é liberado da sua prisão na matéria. Passamos a compreender nossa identidade essencial como informe, como uma presença onipresente do ser antes de todas as formas, de todas as identificações. Entendemos nossa verdadeira identidade como a consciência propriamente dita, em vez de algo ao qual a consciência se vinculara. Essa é a paz de Deus. A verdade suprema de quem nós somos não é eu sou isso ou eu sou aquilo, mas eu sou. Ou simplesmente sou. Até mesmo o eu deixa de existir. Não tem mais nenhuma referência de pessoa. Simplesmente sou. Nem todo mundo que vivencia uma grande perda passa por esse despertar, isto é, pelo processo de se desassociar da forma. Algumas pessoas criam de imediato uma forte imagem mental ou uma forma de pensamento em que se veem como vítimas das circunstâncias, de alguém, de um destino injusto ou de Deus. Assim, vinculam-se com intensidade a essa forma de pensamento e as emoções que ela origina, como raiva, ressentimento e autopiedade, que assumem de modo instantâneo o lugar de todas as outras identificações que entraram em colapso por causa da perda. Simplesmente trocam, né? Em outras palavras, o ego logo encontra uma nova forma. E o fato de que ela seja algo profundamente infeliz não o preocupa muito, desde que ele tenha uma nova identidade, boa ou má, sendo que desde que ele se sinta vivo, né? Através daquele objeto, daquela ideia, né? Daquele sentimento. Na verdade, esse novo ego será mais retraído, mais rígido e impenetrável do que o antigo. Quando a perda trágica ocorre, nós ou resistimos a ela ou nos resignamos. Há pessoas que se tornam amargas ou muito ressentidas, enquanto outras se mostram mais solidárias, sábias e afetuosas. A resignação significa a aceitação interior do que aconteceu. Ficamos abertos à vida.
A resistência é uma contração interior, um endurecimento da concha do ego. Permanecemos fechados. Seja qual for a ação que adotemos num estado de resistência interior, que podemos também chamar de negativismo, ela criará mais resistência externa e o universo não estará do nosso lado, a vida não nos beneficiará. Se as persianas estiverem fechadas, o sol não conseguirá entrar. Quando nos submetemos internamente, ou seja, no momento em que nos entregamos, uma nova dimensão da consciência se abre. Então, é só através da entrega, né, da não resistência, né, de parar de lutar, é que realmente a consciência se abre. Caso uma ação seja possível ou necessária, essa atitude será alinhada com o todo e apoiada pela inteligência criativa, a consciência incondicional com a qual nos unificamos num estado de receptividade interior. As circunstâncias e as pessoas então se tornam favoráveis, cooperativas. Coincidências acontecem. Se nenhuma ação for possível, repousaremos na paz e no silêncio interior que acompanham a resignação. Descansaremos em Deus. Então, terminamos o segundo capítulo. Né? É interessante a gente frisar aqui como ele diz, né, que o ego está sempre se identificando com a forma, com um objeto, um sentimento, uma emoção, alguém, né, com um pensamento. Tudo isso a gente chama de objeto, de forma, não importa que seja um sentimento, um objeto, ou que seja uma pessoa, a gente fala que é uma identificação com a forma, com o objeto. E o ego, nós vamos falar agora sobre a essência dele, né? Porque é muito, como ele diz aqui, é muito importante saber o que é o ego. Sem saber o que é o ego, né? A raiz dele, como ele surgiu, do que ele se alimenta, o que sustenta o ego, o que mantém o ego vivo no controle, né? É isso que todo mundo precisa saber para se reconhecer, para se saber e não se identificar mais com isso. Com esse ego que, na verdade, é uma ilusão. Porque ele não é a pessoa, não é a essência da pessoa, não é a fonte. Né? Ele foi criado baseado nos condicionamentos, nos conceitos, né? Nas ideias e nos ideais daquele ser, daquele indivíduo. Bom, capítulo 3, a essência do ego. A maioria das pessoas está tão identificada com a voz dentro da própria cabeça, o fluxo incessante de pensamento involuntário e compulsivo e as emoções que os acompanham, que podemos dizer que esses indivíduos estão possuídos pela mente. Eles estão totalmente identificados com a mente, né? Estão possuídos por ela, controlados, manipulados pela mente. Quem se encontra inconsciente disso acredita que aquele que pensa é quem ele é. Essa é a mente egóica. Chamo-a de egóica porque existe uma percepção do eu, do ego, em todos os pensamentos, lembranças, interpretações, opiniões, pontos de vista, reações, emoções. Isso é inconsciência, espiritualmente falando. O pensamento, o conteúdo da mente, é condicionado pelo passado, pela formação, pela cultura, pelos antecedentes familiares, etc. O núcleo central de toda atividade mental consiste em determinados pensamentos, emoções e padrões reativos, repetitivos,
e persistentes com os quais nos identificamos com mais intensidade. Essa entidade é o próprio ego. É o personagem, né? Que foi criado baseado em tudo isso aqui, né? Nos condicionamentos a que nós fomos expostos, né? Que nos foram impostos também, mas que nós aceitamos, né? Não podemos culpar o mundo, né? Não existem culpados. As coisas são assim porque tudo foi condicionado de alguma forma, todas as pessoas, o mundo. Por isso o mundo é chamado de Maia, né? Porque ele é o mundo da mente, é o mundo do ego. Bom, vamos continuar. Na maioria dos casos, quando dizemos eu, é o ego que está falando e não nós, como temos observado. O ego compõe-se de pensamentos e emoções, de uma série de lembranças que reconhecemos como eu e minha história, de papéis habituais que desempenhamos sem saber e de identificações coletivas, como nacionalidade, religião, raça, classe social e orientação política. Ele contém ainda identificações pessoais, não só com bens, mas com opiniões, aparência exterior, ressentimentos antigos e conceitos sobre nós mesmos, como melhores do que os outros ou inferiores a eles, como pessoas bem-sucedidas ou fracassadas. Tudo condicionamento, tudo padrão, arquétipo, que a maioria segue incondicionalmente, né? Tudo com viseira, né? Porque tem medo de sair desse padrão e deixar de existir, que é o que vai acontecendo durante o processo de desidentificação. Surge, às vezes, o medo de não ser. Isso vai acontecer no momento, mas logo em seguida também desaparece, porque a pessoa percebe como consciência e vai abandonando esses conceitos, esses condicionamentos, esse ego aí. O conteúdo do ego varia de pessoa para pessoa. No entanto, todo ego funciona de acordo com a mesma estrutura. Em outras palavras, os egos diferem apenas na superfície. No fundo, eles são iguais. De que maneira são semelhantes? Eles existem à custa da identificação e da separação. Quando vivemos por meio do eu construído pela mente, que se constitui dos pensamentos e das emoções do ego, a base da nossa identidade é precária, porque os pensamentos e as emoções são, por sua própria natureza, efêmeros e instáveis. Assim, todo ego está continuamente lutando pela sobrevivência, tentando se proteger e aumentar de tamanho. Para sustentar o pensamento do eu, ele precisa de algo oposto, que é o pensamento o outro. O eu conceitual não consegue sobreviver sem o outro conceitual. Os outros são, sobretudo, os outros quando os vemos como inimigos. Numa extremidade da escala desse padrão egóico de consciência, situa-se o hábito compulsivo de encontrarmos defeitos nas pessoas e nos queixarmos delas. Jesus referiu-se a isso quando disse: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? No outro extremo da escala encontra-se a violência física entre indivíduos e as guerras entre países. Embora na Bíblia a pergunta de Jesus permaneça sem resposta, ela é sem dúvida porque, quando critico ou condeno o outro, sinto-me maior, superior. E também, quando eu procuro encontrar o erro no outro, é porque eu não quero me envolver com ele. Eu tenho medo de me envolver.
porque aquele envolvimento pode me fazer crescer, porque o outro é o meu espelho. Então, quando eu rejeito o outro, eu também estou rejeitando a relação que eu possa ter com ele. Uma relação que vá me revelar. Porque é através da relação que nós nos vemos. Nós podemos nos ver sozinhos também, podemos. Através do silêncio, né, do autoquestionamento, né? Os mestres, alguns monges vão viver sozinhos, né, investigando o seu eu, mas é através do relacionamento que nós temos mais oportunidade de nos enxergar. É no atrito que surge a fagulha que vai reacender a chama do amor e do reconhecimento. Porque nós somos o outro. Aqui ele fala da separação. Enquanto você se sente sozinho, separado do outro, né? Você ainda não se enxerga. Você procura inimigos. As pessoas veem sempre no outro uma coisa a competir para provar que é melhor, para não ser pior por causa da baixa autoestima. É muito interessante tudo isso, né? Por isso é bom a gente mergulhar nesse processo de investigação, de autoconhecimento, porque é assim que nós vamos nos reconhecer. Bom, vamos lá. Queixas e ressentimentos. Queixar-se é uma das estratégias prediletas do ego para se fortalecer. Cada reclamação é uma pequena história que a mente cria e na qual acreditamos inteiramente. Não importa se ela é feita em voz alta ou apenas em pensamento. Alguns egos, que talvez não tenham muito mais com que se identificar, sobrevivem apenas com queixas. Quando estamos presos a um ego assim, reclamar sobretudo de alguém é algo habitual e, é claro, inconsciente, o que mostra que não sabemos o que estamos fazendo. Uma atitude típica desse padrão é aplicar rótulos mentais negativos às pessoas, seja na frente delas ou, como é mais comum, falando sobre elas com alguém ou até mesmo apenas pensando nelas. Xingar é o modo mais rude de atribuir esses rótulos e de mostrar a necessidade que o ego tem de estar certo e triunfar sobre os outros. Idiota, desgraçado, prostituta, todas essas afirmações definitivas contra as quais não se pode argumentar. No nível seguinte, descendo pela escala da inconsciência, estão os gritos. Não muito abaixo disso se encontra a violência física. E a raiz de tudo isso é a necessidade de autoafirmação, de se sentir vivo, de se sentir melhor, maior, superior, sem erros, sem mácula. Bom, o ressentimento é a emoção que acompanha a queixa e a rotulagem mental dos outros. Ele acrescenta ainda mais energia ao ego. Ressentir-se significa ficar magoado, melindrado ou ofendido. Costumamos nos sentir assim em relação à cobiça das pessoas, à sua desonestidade, à sua falta de integridade, ao que estão fazendo no presente, ao que fizeram no passado, ao que disseram, ao que deixaram de dizer, à atitude que deviam não ter tomado. O ego adora isso. Em vez de detectarmos a inconsciência nos outros, nós a transformamos em sua identidade. Quem é o responsável por isso? Nossa própria inconsciência, o ego. Algumas vezes, a falta que apontamos em alguém nem mesmo existe.
Ela pode ser um erro total de interpretação, uma projeção feita por uma mente condicionada a ver inimigos e a se considerar sempre certa ou superior. Em outras ocasiões, a falta pode ter ocorrido, contudo, se nos concentrarmos nela, às vezes excluindo todo o resto, nós a tornamos maior do que é. E dessa maneira fortalecemos em nós mesmos aquilo a que reagimos no outro. Porque o que nós costumamos fazer é ver apenas esse defeito, entre aspas, ou esse erro. Nós não consideramos o outro como um ser total, como uma integralidade em si. Nós não conseguimos ver a essência, a consciência do outro. Vemos apenas a superfície, o ego. E esse ego estimula o outro ego, nosso ego, para competir, apontar, julgar, condenar, intimidar, impor. Tudo para que esse ego sobreviva. Continuando. Não reagir ao ego das pessoas é uma das maneiras mais eficazes de não só superarmos nosso próprio ego, como também de dissolver o ego humano coletivo. No entanto, só conseguimos nos abster de reagir quando somos capazes de reconhecer o comportamento de alguém como originário do ego, como uma expressão do distúrbio coletivo da espécie humana. Quando compreendemos que não se trata de nada pessoal, a compulsão para reagir desaparece. Não reagindo ao ego, muitas vezes podemos fazer aflorar a sanidade nos outros, que é a consciência não condicionada em oposição à consciência condicionada. Em determinadas ocasiões, talvez precisemos tomar providências práticas para nos proteger de pessoas profundamente inconscientes. O que ele disse antes ali é que a gente pode ajudar o outro a se ver quando nós não reagimos ao ego dela. Porque o ego do outro se alimenta do nosso próprio ego, da nossa reação. Quando nós não reagimos, ou reagimos de forma contrária, inesperada, aquilo faz com que a pessoa se veja, ela escute a própria voz, ela perceba o próprio ego. E com isso nós estamos ajudando ela talvez a se desidentificar disso, ela perceber o ego. Né? Mas aí, esse é um caso, né? É quando eu digo que o amor desperta o amor. Quando você é amor, quando você demonstra amor pelo outro, aquilo toca o amor que o outro é. Se você é consciente e demonstra, né, expressa a consciência para o outro, automaticamente o outro deixa que aquela consciência que ele é emerja. Ele é tocado. Ok? Então, continuando. Em determinadas ocasiões, talvez precisemos tomar providências práticas para nos proteger de pessoas profundamente inconscientes. Isso é algo que temos condições de fazer sem torná-las nossos inimigos. Nossa maior defesa, contudo, é sermos conscientes. Alguém passa a ser um inimigo quando personalizamos a inconsciência que é o ego. A não reação não é fraqueza, mas força. Outra palavra para não reação é perdão. Perdoar é ver além, ou melhor, enxergar através de algo. É ver através do ego a sanidade que há em cada ser humano como sua essência. Foi o que eu disse antes, né? Quando você não reage, você não alimenta o ego do outro. Você desperta a sanidade que o outro é, a sanidade no outro. O ego adora reclamar e se ressente não só de pessoas como de situações. O que podemos fazer
com alguém também conseguimos fazer com uma circunstância, transformá-la num inimigo. Os pontos implícitos são sempre: isso não deveria estar acontecendo, não quero estar aqui, estou agindo contra a minha vontade, o tratamento que estou recebendo é injusto. E, é claro, o maior inimigo do ego acima de tudo isso é o momento presente, ou seja, a vida em si. Não confunda a queixa com a atitude de informar alguém de uma falha ou de uma deficiência para que elas possam ser sanadas. Além disso, abster-se de reclamar não corresponde necessariamente a tolerar algo de má qualidade nem um mau comportamento. Não há interferência do ego quando dizemos ao garçom que a comida está fria e precisa ser aquecida, desde que nos atenhamos aos fatos que são sempre neutros. Como você se atreve a me servir uma sopa fria? Isso é se queixar. Nessa situação, existe um eu que adora se sentir pessoalmente ofendido pela comida fria e se aproveitará desse fato ao máximo. Um eu que aprecia apontar o erro de alguém. A reclamação a que me refiro está a serviço do ego e não da mudança. Algumas vezes fica óbvio que o ego não deseja que algo se modifique para que possa continuar se queixando. Então, essa forma de se queixar, menosprezando o outro, né, é uma forma do ego se manter vivo, né, se sentir maior, superior. Agora, quando você aponta, né, com educação, com carinho, né, é diferente. Você só vai dizer assim, por favor, né, você pode aquecer, né, o prato porque está frio, só isso, simplesmente. São, e é uma coisa de treino, a gente precisa treinar, porque às vezes você até sabe que precisa ser gentil, mas você está tão acostumado a ser grosseiro, né, a ser de uma forma ríspida, que fica difícil você mudar, né, esse paradigma, esse comportamento. Vamos continuar. Veja se você consegue capturar ou melhor perceber a voz da sua cabeça. Talvez no exato instante em que ela esteja reclamando de algo, e reconhecê-la pelo que ela é, a voz do ego, não mais do que um padrão mental condicionado, um pensamento. Sempre que a observar, compreenderá que você não é ela, e sim aquele que tem consciência dela. Na verdade, você é a consciência que está consciente da voz. Atrás, em segundo plano, está a consciência. À frente se situa a voz, aquele que pensa. Dessa maneira, você estará se libertando do ego, livrando-se da mente não observada. No momento em que você se tornar consciente do ego, a rigor, ele não será mais o ego, e sim um velho padrão mental condicionado. O ego implica inconsciência. Ele e a consciência não conseguem coexistir. O velho padrão mental ou hábito mental pode sobreviver e se manifestar por um tempo porque tem o impulso de milhares de anos de inconsciência humana coletiva atrás de si. No entanto, toda vez que é reconhecido, ele se enfraquece. É isso que a gente tem, né, conversado nos nossos encontros, que nós conversamos no curso de autoconsciência, né? Que o ego ainda é muito enraizado, né? Então, até ele totalmente ser dissolvido, né? Ele vai se manifestar volta e meia, né? Mas você estando consciente, toda vez que ele se manifesta, ele vai perdendo a força, até que ele vá se diluir totalmente na consciência. Ele realmente vai se dissolver. Por isso é importante ter consciência, né, do ego, do que ele é, da sua essência.
como ele foi criado, como ele foi somatizando todos esses padrões, esses condicionamentos, e foi gerando um personagem, projetando esse personagem para alcançar isso ou aquilo, né? Para ser dessa ou daquela forma, para ser reconhecido pelos outros, né? Entre aspas, para ser perfeito, dentro dos padrões que ele conhece, que ele acredita. E a observação, né? Atenta, neutra e livre de conceitos, que nos ajuda a enxergar o ego, para que nós não nos identifiquemos mais com ele. Mas isso é um processo, né? Não precisa haver cobrança para que isso seja visto assim rapidamente e que a gente dissolva, desconstrua esse ego, se desidentifique dessas formas, desses objetos. Isso é só uma questão de estar consciente. Quanto mais estivermos conscientes de quem somos, né, que somos a consciência suprema, né, manifestados aqui agora como esses indivíduos, quanto mais nós estivermos conscientes disso, mais fácil fica perceber o ego e ir se desidentificando dele. Volta e meia ele vai aparecer, mas vai ser identificado e automaticamente desidentificado. Ele mesmo vai perdendo a força, porque já que ele não é, ele é uma ilusão. Né? Todo esse processo de ver o seu ego, você acaba vendo o ego do outro, né? Entre aspas também. E se o seu ego é uma ilusão, você sabe que o ego do outro também é. E já não existe mais o julgamento. Porque, como ele disse aqui, um dos instrumentos para que a gente dissolva o ego é o perdão. O perdão a nós mesmos, né? Por nos identificarmos com esses sentimentos, com as emoções, etc, etc, etc. E também perdoarmos o outro pelos mesmos motivos. Nós não vamos mais ver o outro como inimigo, porque sabemos que o outro somos nós mesmos. Acaba a competição, a comparação, e surge daí a compaixão, o amor realmente vivificado. Então é isso. No próximo encontro, nós vamos iniciar aqui, ó, a atitude reativa e o rancor. Né? Nós vamos encerrar o encontro de hoje, né? Eu vou deixar gravado e na terça-feira, na quarta-feira, eu vou passar para vocês, ok? Então, até o próximo encontro. Gratidão. Namastê.